Podemos começar, Arthur. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa live. Nós que pertencemos ao grupo Fora da Sala de Aula da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos. Espero que todos sejam muito felizes, né, na medida do possível dentro dessa pandemia que nós nos encontramos. Bom, como parte da nossa atividade desse mês de maio, nós vamos fazer a nossa live, né, trazendo um tema, geralmente temas que nós estamos estudando dentro do nosso grupo de pesquisa. Bom, queria apresentar, se tiver gente nova aí, até pode colocar uma mensagem no chat para a gente, falando que é a primeira vez que está nos assistindo, mas eu queria introduzi-los dentro da temática do grupo. Nós somos um grupo de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte do campus de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E o nosso grupo de estudo, ele se chama Fora da Sala de Aula. Nós estudamos basicamente as práticas educativas não escolares e as suas relações com a pobreza, ou, como eu gosto de dizer, as camadas em estado de empobrecimento. E focando, como nós estamos na região metropolitana do Rio de Janeiro, nos municípios que compõem o leste fluminense, que vão de Niterói até o Rio das Ostras. Só para situar vocês também fisicamente no espaço geográfico que nós nos preocupamos dentro do estado do Rio de Janeiro. Nosso grupo ele é composto de 8 bolsistas, né, de graduação e também de pós-graduação. Esse ano nós entramos com uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação de educação, formação docente e desigualdade social, mestrado e doutorado. Temos um bolsista de mestrado, né, e vamos cada vez mais ampliando as nossas ações. Bom, sem mais delongas, eu me chamo professor Arthur Viana, sou professor docente desta casa, coordenador desse curso, e vou mediar essa noite os trabalhos, as reflexões, com o professor Lucas Salgueiro, que é o nosso colega de pesquisa. Ele foi formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de História. Hoje ele é professor, né, da rede privada, se eu não me engano. Ele vai explicar um pouquinho mais, porque ele vai conversar com vocês, ele diretamente, né? Está fazendo especialização em gestão democrática também na UERJ, trilhando o caminho aí da universidade. Escritor de vários artigos, né, organizador comigo de um livro chamado Fora da Sala de Aula, né, que é o livro que nós organizamos ano passado. Esse ano também estamos organizando um novo livro com pesquisas dentro das práticas educativas não escolares, né, e envolvendo 2 tópicos ou 2 temas importantes do nosso grupo, que é a convivência e a hospitalidade. Então, deixo com vocês esse super professor, novo demais, mas com muita experiência, por incrível que pareça, muita experiência de pesquisa entre nós do grupo Fora da Sala de Aula. Olá, Lucas, tudo bom? Olá, Arthur, boa noite a todos. Fico feliz de verdade pela apresentação de alto nível do professor Arthur, meu parceiro de Fora da Sala de Aula já há alguns anos, né, Arthur? A gente já está aí pesquisando junto há mais de 3 anos. Peguei o grupo logo no início, o grupo que é de 2016, e desde 2017 eu venho desenvolvendo pesquisas com o Arthur, e eu acho que ele resumiu muito bem minha trajetória. Eu me formei inicialmente em História, não sou da área de Educação de berço, me formei depois em Sociologia também, e agora eu estou trilhando esse caminho acadêmico da educação, que vem sendo já há muitos anos minha área de pesquisa, e que agora eu entro na academia diretamente com uma formação na área. Então, vocês estão vendo na tela já o nosso tema de hoje, e a proposta que eu trago hoje para vocês, de uma maneira geral, é fazer um resumo do que eu vim pesquisando nos últimos anos, mas também dialogando com o que a gente tem no contexto atual. Então, eu acredito que a gente não tem como se desvincular do que vem acontecendo no nosso contexto, a gente não tem como se desvincular da nossa realidade. Então, minha ideia hoje é trazer os temas que eu já vim pesquisando, que no caso são a convivência, a afetividade e a educação para a paz, e a gente dialogar um pouco sobre as possibilidades desses temas durante esse período de Covid-19, durante esse período de isolamento social como um todo.
Então, daí nasceu o título dessa apresentação de hoje. A gente está pensando das práticas socioeducativas às práticas de isolamento social. Vamos lá, orientando um pouco, como eu disse, essas são as três principais coisas, são os três principais conceitos que eu pensei no grupo, que eu estudei nesses anos. E eu queria aqui partir essa apresentação de duas perguntas, que geralmente são as perguntas que eu parto em minhas pesquisas. A primeira delas seria: como que o cotidiano e a violência afetam as práticas educativas e socioeducativas? Essa é a minha primeira inquietação, essa é a primeira coisa que eu tento responder nas minhas pesquisas. Então, isso seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu trago seria: como que com a educação a gente consegue combater as violências, enfrentar as violências? O que a gente vai tentar nessa live é responder de alguma maneira esses dois questionamentos. A primeira pergunta que eu fiz sobre como que a violência e o cotidiano influenciam nisso, eu acho que a resposta viria a partir do conhecimento sobre o conceito de violência e o conhecimento do nosso contexto atual. Aí sim a gente entra nesse debate sobre coronavírus, sobre a pandemia como um todo, o isolamento social. E a segunda questão que eu coloquei, de como que a educação pode influenciar nisso, como a educação pode enfrentar essa violência, aí a resposta meio que está no título. Na minha alçada, no meu entendimento nesses anos, a gente consegue enfrentar a violência, a gente consegue fazer um papel diferente para a educação quando a gente age com convivência, afetividade e educação para a paz. Eu queria começar com vocês fazendo uma analogia. Eu penso nesses três conceitos, de alguma maneira, como um arco e flecha. Vamos pensar em um arco e flecha que eu acredito que todos consigam visualizar a imagem agora na mente de vocês. O arco meio que é o que dá a impulsão, é que faz a propulsão para jogar algo para frente. E a flecha, digamos que é o que atinge diretamente. Na minha concepção, a flecha que a gente tem em mãos como educador para combater a violência é a educação para a paz. E o que a gente pode usar como arco para impulsionar essa educação para a paz são a convivência e a afetividade como um todo. Dentro disso, continuando com a metáfora, quem que a gente tenta acertar com essa flecha? Seriam as violências que a gente encontra. Então, de alguma maneira, a gente vai trabalhar com essa metáfora durante essa apresentação toda. Eu vou dividir essa apresentação em três partes e daqui para frente eu vou apresentar para vocês quem é o monstro, que são as violências, quem é o arco, que seria a convivência e a afetividade, e qual é a nossa flecha para encontrar uma solução e um enfrentamento para tudo isso, que seria a educação para a paz. Vamos por partes. Começo aqui com esse questionamento que está na tela de vocês agora. A gente se pergunta: o que é educar para a paz e quais as violências encontradas nos dias atuais? Esse seria o nosso monstro. Esse seria o ponto que a gente quer atingir como educador. Eu diria para vocês que essa vai ser a parte um pouco mais negativa. Eu quero passar, no final de tudo isso, uma visão de esperança, mas essa vai ser a parte um pouco mais pessimista de tudo. Primeiro de tudo, o que é educar para a paz? O que a gente está falando quando a gente fala em educar para a paz? Esse conceito, na verdade, é bem antigo, não é um conceito novo, e que a gente tem pelo menos um século já que a gente trabalha com isso, mas a base que eu tomo é principalmente de um autor catalão, que o grupo já vem estudando há bastante tempo, que é o Jesus Jares. O que o Jares pensa como educar para a paz? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem como desconstruir, já que a gente pode fazer essa uma live de desconstruções, acho que a primeira coisa que a gente pode desconstruir aqui é o conceito de paz, como um todo. O que vocês aí de casa agora pensam como ser paz? Geralmente, o senso comum prega que paz é oposição à guerra. Geralmente a gente imagina meio que essa dualidade, ou você está em guerra ou você está em paz. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir isso. No sentido que a gente está trabalhando, paz não é oposição à guerra. Paz é oposição a violências, como um todo. E aí que a gente entra em um contexto um pouco mais profundo. Porque eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu aprendi com o Jares, e que o Jares tirou de outro sociólogo norueguês, que é o Galtung, ele pensa que a gente esvazia muito o sentido da palavra paz quando a gente acha que um contexto de desigualdade social, um contexto de injustiça, um contexto de pobreza, é um contexto de paz.
Concordam com isso? Não tem como você chamar de paz uma sociedade desigual, uma sociedade que morre pessoas inocentes, uma sociedade de injustiças. Então, aí que a gente entra nesse ponto. Fazer a paz não é só evitar a guerra, é combater de frente todas essas violências. E onde que entra a educação nesse ponto? Eu acho que aqui a gente não está tentando fazer também uma tarefa de herói, a gente não pode tentar achar que a educação resolve todos os problemas do mundo. Mas eu acho que dentro disso tem uma frase do Paulo Freire que eu acho que é essencial e é uma das que eu mais gosto dele, é que ele diz que educação não transforma o mundo, mas qualquer forma de transformação do mundo passa pela educação. Então não tem como a gente pensar em uma mudança de mundo sem a gente pensar em uma educação. Então, a gente tem que começar aqui imaginando quem é nosso monstro, quem a gente está tentando atingir com isso. Então, a pergunta se torna, o que é violência e quais as violências a gente está tentando enfrentar como educador? Eu começo a pensar em uma coisa, que tipo de violência que a gente pode caracterizar? Aí a gente entra em outro senso comum que muitas vezes acontece de novo. Geralmente a gente pensa que violência é basicamente agredir o outro diretamente, agredir a vida e o corpo do outro. A gente está falando daquela agressão direta. Isso não está errado. A gente tem sim esse tipo de violência, mas essa não é a única violência que a gente tem. Então, o que a gente tem como pensar a partir da sociologia, principalmente? Quando a gente pega as formas de violência, principalmente se baseando no Galtung, e que é o autor que o Jair segue, a gente pensa que a gente tem, no mínimo, 3 tipos de violência. A gente tem a violência direta, que é aquela agressão ao corpo diretamente, aquela agressão à vida. E a gente tem a violência estrutural, que seria aquela violência que se reproduz a partir de desigualdades sociais, aquela violência que se reproduz através de injustiças, através de pobreza, através de machismo, homofobia, racismo e tantos mais preconceitos que a gente tem. E uma terceira esfera que seria a violência cultural, que é a nossa parte da cultura que acaba legitimando as outras formas de violência. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Então, o que a gente pode fazer como educador quanto a isso? Tem uma coisa, outra frase que eu acho muito importante, que é da Maria Montessori. Ela fala em um livro que ela tratou sobre educação e paz. Ela pensa, por exemplo, que a tarefa da educação é construir a paz. Então, no caso para ela, a tarefa da educação é construir a paz e a tarefa da política é evitar a guerra. Então, a gente, como educador, logicamente, a gente não tem como terminar tudo. A gente não tem como fazer com que acabe a desigualdade social. A gente não tem como fazer com que acabem as injustiças. A gente não influencia, por exemplo, no âmbito político partidário, digamos assim. Mas a gente tem um papel muito definido, porque a partir do momento que a escola e todos os demais espaços educativos, já que a gente está aqui dialogando em uma noção de educação ampliada, a gente está falando da educação escolar, não escolar, a gente está falando da educação informal como um todo, o nosso papel é meio que desconstruir isso. Então, o que a gente tem? A gente tem uma maneira de educação que a gente tem que pensar com que a gente pare de reproduzir violências, com que a gente pare de normatizar e normalizar situações de injustiça, situações de preconceito dentro de sala de aula e dentro das nossas práticas socioeducativas como um todo. Então, esse é o nosso primeiro ponto. E aí, o que a gente entra na questão do Covid-19? O que entrou esse questionamento que eu trouxe para essa live? Como que a gente dialoga Covid-19 com violência? Eu acho que a mais óbvia que a gente tem, logicamente, é a violência direta, que são as mortes. A gente tem um contexto que mais de 1.000 pessoas morrem no Brasil por dia pela doença que é o coronavírus. Mas não só isso. Então, eu queria pensar aqui e queria trazer essa reflexão que o Covid-19 também trouxe violências estruturais e violências culturais para a gente. Ele também trouxe esse tipo de coisa. O que a gente pode pensar, por exemplo, como violência estrutural? Eu estava vendo essa semana uma coisa que eu achei muito interessante, que foi uma pesquisa na Inglaterra de uma universidade, que mostrou que as pessoas das classes mais baixas têm mais de 30% de chance de morrer de Covid-19 do que as pessoas de classe mais alta. E isso acabou se refletindo também no Brasil. A gente vê, por exemplo, em cidades como São Paulo e Fortaleza, que as periferias matam mais gente, morre mais gente pela doença do que as classes mais altas, do que os bairros de classe mais alta. Então, a gente tem uma situação aqui que também é de violência estrutural.
e a violência cultural como um todo. O que a gente pode dizer? A gente pensa aqui que o coronavírus como um todo fez a gente muitas vezes normalizar a morte. Quantas vezes a gente não viu pessoas fazendo discursos de que é normal morrer tanta gente assim? O que eu tenho a ver de estar morrendo tanta gente assim? Então, a gente tem todo um discurso que faz com que a vida se esvazie, a vida se torne cada vez menos valiosa. Então, isso já passa pelo nosso processo educativo como um todo. E eu acho que ampliando isso, e aí eu trago agora um novo âmbito de violência, que eu também acho que é muito relevante para esses tempos, que seria um autor que o Arthur também conhece e gosta, que é o Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, que ele pensa já desde o início do século XXI que a gente vive em uma sociedade do cansaço. Esse é o termo que ele usa. E ele meio que faz uma reinvenção do papel da violência nos dias atuais, porque ele pensa que cada vez mais a gente se autoexplora. E aí sim, eu queria trazer o Han para a gente pensar em como que a gente, como professor, vem agindo nessa época de coronavírus. A gente está vivendo um contexto de educação remota como um todo, a gente está vendo um contexto tão sensibilizado, tão sensível, digamos assim, às demandas. E o que a gente, como educador, está propondo? O que eu vejo nos últimos tempos, principalmente para quem está na área de educação diretamente, a gente vê professores cada vez mais desgastados, a gente vê professores cada vez mais tentando se reinventar, que não estavam preparados para dar aula e para educar em tempos assim, não estavam preparados para utilizar ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas que eles não tinham domínio. A gente tem uma pressão cada vez mais alta por desempenho, e aí entra novamente o que esse filósofo diz, que a gente está em uma época de super desempenho, de superprodução, e a gente vive nessa roda que não para de girar, digamos assim. É um processo que vai se retroalimentando. A gente tem um professor que cada vez mais está desgastado, um educador que cada vez mais está desgastado porque vê que não consegue alcançar mais seu educando, não consegue alcançar mais a demanda dele, um professor que cada vez mais misturou sua esfera de trabalho com sua esfera pública, com sua esfera privada. Então, ele faz com que cada vez mais o professor adoeça, o educador como um todo vem adoecendo nesses tempos. Mais do que no século XXI como um todo, que essa já era uma tendência, ele passa a adoecer cada vez mais nessa nova tendência de você cobrar um super desempenho durante uma pandemia, você cobrar uma super produção e um super ensino em uma época que pessoas morrem, em uma época que as demandas estão muito mais além da nossa percepção. E da mesma maneira, a gente tem um educando que cada vez está mais sensível também. Para quem está atuando nesses tempos, eu peço um teste e um momento de reflexão para vocês. Para quem tem alunos, para quem tem educandos como um todo, como estão seus alunos? Como estão seus alunos nesse momento? Você acha que seus alunos estão passando por momentos a mais de ansiedade, de estresse? Vocês acham que eles estão conseguindo aprender e focar nos conteúdos da mesma maneira que tinha antes? Eu acho que o grande problema que a gente traz aqui é fazer com que se tente ter uma situação de normalidade como um todo. Tenta se passar muito uma situação de normalidade, que você tem que estudar, você tem que aprender esse conteúdo, você tem que fazer o Enem no final do ano, olha só, no caso dos estudantes do terceiro ano, e se cobra tanto que você pouco dialoga com a realidade daquele estudante. Aí se torna meio que alguém que perguntou como foi seu dia, se torna esse questionamento. Você sabe como está sendo o dia do seu educando? Você sabe como está sendo ele para além da sua disciplina, para além da sua matéria? Isso tudo é um questionamento muito válido nessa época. Porque, novamente, eu trago agora dados até bem alarmantes que eu pesquisei. A própria UERJ, eu não sei se Arthur chegou a acompanhar isso, a própria UERJ, no Departamento de Psicologia da UERJ Maracanã, eles fizeram uma pesquisa sobre o psíquico e o coronavírus durante os meses de março e abril. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E os dados foram: de março a abril, eles fizeram um acompanhamento e os casos de depressão cresceram 90% em um mês, durante esses meses de isolamento social. Os casos de estresse foram mais de 40% e os casos de ansiedade mais de 70%. Essa semana eu vinha vendo mais algumas coisas. O consumo de Rivotril cresceu mais de 20% no último mês. As pessoas vêm comprando cada vez mais remédios para tratar disso e se automedicando. O consumo de bebida alcoólica
a compra de bebida alcoólica no mês de abril foi maior do que o carnaval. Então, que sociedade que a gente está preparando? Que alunos a gente está preparando e que educação a gente está fazendo em uma época dessa? Eu acho que, pela minha percepção novamente, eu acredito que a gente está vivendo já um novo normal. Muita gente fala de um novo normal para depois do Covid-19, mas eu acho que a gente já começou esse novo normal, porque o novo normal psíquico parece que é surtar. As pessoas normalizaram o surto durante a pandemia, normalizaram a ansiedade, normalizaram a depressão, e cada vez se ignora mais esses sintomas que vêm sendo um mal para todo mundo. E é por isso que a gente volta no Han, no filósofo que eu estava falando, que disse que a maior forma de violência da nossa sociedade do século XXI é a violência da positividade. Porque ele diz que a violência afeta a gente hoje na maneira que a gente acha que a gente pode tudo, na maneira que a gente acha que a gente é capaz de fazer tudo, de dar conta de tudo, e a gente não é. Então ele diz que a maior forma de violência que a gente tem hoje é a ansiedade, é a síndrome de burnout, é a depressão. E são essas violências que afetam tanto nossa sociedade hoje. E eu acho que isso mais do que nunca é relevante quando a gente pensa em um contexto de pandemia, em um contexto que a gente está pensando em pessoas tão fragilizadas. Imaginem pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam empregos, pessoas que não sabem o dia de amanhã, pessoas que estão atoladas em trabalho ou estão desesperadas para arrumar um trabalho. Então você tem toda essa demanda de pessoas com tantos problemas e a gente, no meio disso tudo, no olho do furacão, a gente tentando educar. A gente fazendo essa tarefa que muitas vezes é tratada como tarefa do impossível, a gente tentando educar em uma época de pandemia. Então, esse é nosso monstro. De alguma maneira, essa é a primeira parte que eu trago para vocês. Esse é o monstro que a gente tenta enfrentar. Então, como eu disse, essa seria a parte um pouco mais pessimista da live, quando a gente faz esse diagnóstico de problemas. Então, logicamente, espero que não desanime. Isso é a nossa primeira parte para pensar o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Mas eu espero que nas duas partes seguintes a gente consiga refletir maneiras de atuar, maneiras de atuação que a gente, como educador, pode fazer para fortalecer um combate a essas violências. Logicamente, como eu disse, aqui a gente não está tratando de uma utopia de pensar que o educador vai resolver a ansiedade dos outros, que o educador vai fazer o papel de psicólogo, que o educador vai fazer o papel do político. Isso não existe. Mas o que a gente pode ter aqui é fazer com que nossas práticas educativas e socioeducativas sejam sensíveis a esse tipo de problema. Então a gente pensou aqui, resumo da primeira parte, a gente viu que educar para a paz é oposição à violência, educar para a paz é combater a violência, é construir uma nova paz, como a Montessori pregava. E, da mesma maneira, a gente viu que violência ocorre em pelo menos 4 esferas, que são as que eu trabalhei aqui. A violência direta, a violência estrutural, a violência cultural e agora a violência da positividade. Então, a gente dar conta disso tudo. Vou beber uma água aqui para dar uma refrescada na garganta. Um minuto. Já com minha caneca do Botafogo, que eu estou fazendo marketing aqui, estão me pagando para fazer esse marketing agora para ver se a gente conseguir mais torcedores. Enfim, Arthur está desaprovando. A gente entra agora na segunda parte da nossa live, na segunda parte da nossa apresentação. Agora, eu diria que a gente tenta ser um pouco mais confiante, um pouco mais positivo dentro disso tudo. A segunda parte da nossa live vai falar de educar para a paz, passa pelo convívio e pelas afetividades. É aí que eu quero falar com vocês sobre convivência e afetividade nas práticas socioeducativas. Aí, como eu disse, que a gente entra com arco. Voltando para quem entrou depois, já que eu vi que o número de acessos aumentou bastante nos últimos minutos, como eu disse, a gente está trabalhando com uma metáfora aqui. A gente está pensando que o educar para a paz, a convivência e a afetividade funcionam como arco e flecha, em que a convivência e a afetividade são arco e a educação para a paz é a flecha. Ou seja, a convivência e a afetividade é o que impulsiona o que a gente quer atingir, que é uma educação para a paz. E quem a gente tenta atingir como um todo é esse monstro que a gente taxou na última parte, que seriam as violências como um todo, as violências sociais, as violências psíquicas que a gente tem.
o que a gente tem nesse momento aqui? O que eu queria pensar para vocês, agora que vocês já sabem um pouco melhor o que é educar para a paz, que seria o educar contra as violências, educar contra os preconceitos, educar contra culturas segregadoras como um todo, eu queria novamente causar outra reflexão em vocês. Como que a gente educa para a paz com autoritarismo? A educação para a paz como um todo, a paz não combina com autoritarismo. Combina com a autoridade, mas a autoridade é bem diferente de autoritarismo como um todo. E o que a gente pensa? Não tem como você querer pregar coisas anti-violência, ou como a gente tem um campo todo de estudo, o campo da não-violência. Não tem como você querer usar a não-violência agredindo seu aluno, impondo ideias para o aluno, tentando fazer com que os alunos pensem da mesma maneira que você, pela força. Não tem como você ser autoritário em sala de aula. Então, daí que a gente pensa em convivência e pensa em afetividades como propulsores de uma educação para a paz. Não tem como a gente fazer só um discurso bonitinho. Não tem como a gente falar que eu sou a favor da paz, eu sou contra o preconceito, eu sou contra as desigualdades. Para mim, racismo é uma coisa muito errada. Até porque hoje a gente já tem esse tipo de coisa como um senso comum quase. Não adianta você fazer isso se você simplesmente é autoritário com seu aluno, se você violenta o psíquico do seu aluno, se você abusa do seu aluno, se você não é sensível às demandas que seu aluno traz. E aí que há alguns anos, novamente, hoje eu trago aqui o debate da pandemia, mas isso é uma coisa que eu já venho pesquisando em projetos sociais, em ONGs, em colégios, já há anos, que é a prática da convivência e da afetividade pelos educadores. Então tem até alguns trabalhos nossos, né, Arthur, que a gente fez em conjunto que debateu melhor esses conteúdos. Depois a gente pode até indicar aqui para um maior aprofundamento. Mas o que a gente pensa? Quando a gente fala em convivência, que é o primeiro tema que eu coloquei aqui, a gente pensa principalmente a partir da pedagogia da convivência do Jesus Jales. O que o Jales pensa? Ele diz que a convivência não é simplesmente você estar do lado do outro. Convivência não é simplesmente você conviver, digamos assim. Conviver também é você aceitar as diferenças, é você se abrir para a realidade do outro, é você se abrir para a cultura e para a história do outro, e de alguma maneira é você estar em um processo de alteridade completa, de uma alteridade radical, como a Isabel Batista, que é outra autora que a gente lê, propôs também. Então, quando a gente fala de convivência, a gente fala também de conflito, porque a gente não tem como deixar de imaginar que situações educativas, situações sociais, sempre vão esbarrar em relações de conflito. Você não vai conviver sempre com seu educando, você não vai conviver sempre com seu assistido, com seu aluno, de uma maneira pacífica e plena sempre. Vocês têm discussões, vocês têm problemas, como a gente tem desavenças e desacordos em todos os locais da nossa vida, em todas as relações que a gente estabelece. O que acontece é que a gente não pode passar a ver o conflito como uma forma de repulsa. A gente não pode evitar o outro pelo conflito. A gente não pode tentar segregar o outro só porque essa convivência vai ser difícil. A convivência é uma coisa. É que o conflito pode abrir portas para novos desenvolvimentos nossos. O conflito pode abrir portas para que a gente aprenda coisas novas e veja um lado diferente como um todo. Então é isso que o Jales prega muito. Ele prega muito uma visão positiva de conflito. Que quando você age com respeito ao outro, quando você age de forma que você dialoga com o outro, que você respeita a história, a cultura e os hábitos do outro, mesmo no conflito, você tem como construir novos conhecimentos, você tem como construir novas aprendizagens. Então, convivência, como a gente fala aqui, é uma convivência que está longe de ser aquelas mil maravilhas, está longe de ser aquele anúncio de margarina que a gente vê na televisão. Convivência também é entrar em conflito com o outro, mas é pensar que o conflito não faz com que a gente deixe de agir e deixe de conviver com o outro. Então, o que o Jales propõe é principalmente uma convivência que parte dos direitos humanos como foco. Ele diz que os direitos humanos, e aí a gente pensa no direito à liberdade que todos têm, no direito, digamos, a todos os direitos universais que a gente conseguiu construir nessa declaração de 1948, que todos têm direito a isso, todos são válidos nesse sistema. Então, o que a gente tem aqui
é que pensar que a gente, quando convive com o outro, a gente tem que ter uma convivência que parte de determinados valores. E que valores são esses? Como que a gente convive com o nosso próximo? Isso é uma escolha nossa. O que a gente propõe nas nossas pesquisas, o que a gente propõe na nossa teoria, é de uma pedagogia e de uma prática socioeducativa que passe por valores de respeito, que passe por valores de diálogo, que passe por valores de não violência, e que a gente, assim, possa conviver de maneira mais democrática com nossos alunos, com nossos educandos como um todo. Então, o que a gente está pregando aqui é uma convivência democrática como um todo. Então, esse é o tipo de convívio que a gente pensa. Então, ou seja, a partir do momento que a gente fala que vai fazer uma educação para a paz, não tem como a gente ter outra maneira de convívio. A gente, quando quer educar para a paz, a gente tem que começar pelo respeito ao nosso educando, pela realidade, pela história, pela voz que ele tem. Nosso educando não é um ser passivo, não é um ser que a gente simplesmente coloca coisas dentro dele, coloca informações. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem como convivência. É uma convivência que vai ter conflitos, que vai ter desacordos, mas que dentro disso tudo a gente pode partir de uma perspectiva de conseguir fazer um meio de campo dentro disso tudo e criar novos conhecimentos, criar novas vivências, criar novas visões de mundo. Isso passou muito pelas últimas pesquisas que eu desenvolvi. Eu acho que no último livro que a gente lançou fala muito de convivência, o livro que o Arthur citou é praticamente todo sobre esse assunto. A gente viu práticas socioeducativas na cidade de São Gonçalo quase toda, em quase todos os distritos, e a gente viu muito sobre convivência. No meu caso, uma das coisas que eu vi bastante, que eu já faço pesquisa no Complexo do Salgueiro há alguns anos, já é meu local de pesquisa há alguns anos. Uma das coisas que eu vi e que mais foi marcante é como que vários educadores que entram em favelas, que entram em comunidades empobrecidas, e quando vão fazer uma prática socioeducativa não respeitam nem um pouco a realidade daquele aluno. Tentam impor verdades, ignoram demandas, ignoram a vivência que aqueles alunos têm, e muitas vezes fica quase com aquela missão de falso messias, aquele que tenta trazer o que o outro tem falta. Aí entra mais ainda na pesquisa do Arthur, né, que tem décadas, né, de verdade de experiência nisso, que age muito na representação social que aquele educador tem sobre o educando, muitas vezes. Que vê aquele educando como um sujeito de falta e aquele sujeito que, como não tem nada, como ele vê que ele não tem nada, então posso fazer qualquer coisa. E outras das coisas que eu principalmente vi nas minhas pesquisas é como muitas vezes essa convivência não é democrática. A gente beira o ponto do absurdo, cara. A gente beira o ponto de professores que vão pregar contra racismo, contra preconceitos, mas são racistas com seus alunos, que são autoritários com seus alunos, que fazem comentários homofóbicos, comentários machistas como um todo. Então, a gente parte disso. Primeiro, de uma convivência que parta dos direitos humanos, como proposto pelo Jares na pedagogia da convivência, e que tenha alguns valores próprios no ato de educar. Valores de respeito, valores de diálogo, valores de ternura, como um todo. A segunda parte que a gente pensa aí, nesse tópico, seria o papel das afetividades nisso. E aí a gente já parte de outra pesquisa que a gente fez, né, Arthur? A partir do pensamento do Henri Vallon, psicólogo francês. A gente tem isso porque a gente pensa qual o papel das afetividades no nosso desenvolvimento como um todo. Afetividade é outra palavra que a gente usa muito mal em determinados aspectos, né? Porque várias vezes a gente tem um senso comum que a afetividade é uma coisa boa como um todo. Eu sou muito afetivo. Quando você fala que é muito afetivo, geralmente eu sou muito bom, eu sou um cara legal com todo mundo, eu trato todo mundo muito bem. O que o Vallon traz pra gente? O Vallon traz pra gente que a afetividade não é isso. Ele mostra que a afetividade faz parte de todos os nossos processos de desenvolvimento. E a afetividade não é o afetar positivo, mas todas as coisas que nos afetam interna e externamente do mundo exterior que a gente tem. Então, ou seja, a afetividade pode ser e é negativa ou positiva. Então, aí que está o grande lance dessa fala. Quando a gente está convivendo com o nosso aluno, a gente já está afetando ele. A gente já está afetando e, de alguma maneira, penetrando o nosso aluno. A gente já está penetrando sua consciência, sua vivência como um todo. Agora, qual é a maneira que a gente afeta o nosso aluno?
A gente traz uma afetividade positiva ou a gente traz uma afetividade negativa? Esse é um ponto principal que a gente tem. E aqui eu até queria meio que desconstruir outro ponto, que geralmente a gente pensa que esses processos de afetividade, esses processos de desenvolvimento só acontecem na infância, né? Parece que a gente, a partir do momento que faz 18 anos, a gente parou de se desenvolver, né? A gente saiu de todos os processos e não precisa de mais nada. Aí que eu trago até outra coisa que a gente estudou bastante já na parte da psicologia de novo, com o Erik Erikson, né, na teoria psicossocial dele, que mostra que o ser humano como um todo, em todas as suas fases de desenvolvimento, até o fim da sua vida, tem demandas, tem angústia, tem crises e tem necessidades. Então, aí que a gente está em um ponto muito importante agora, porque agora a gente está pensando que, independente de você estar atuando na educação infantil, independente de você estar atuando no ensino médio, no EJA, em projetos socioeducativos, seu aluno, seu educando como um todo, tem demandas. Seu aluno tem crises, tem angústias, tem necessidades psíquicas como um todo. E, novamente, como que você afeta ele quanto a isso? Como que você é sensível e empático aos problemas e necessidades que aquele outro que está na sua frente tem? Então, uma das coisas que a gente viu, principalmente na primeira pesquisa que eu realizei com o Arthur Quase, utilizando do Valon principalmente, e utilizando no campo da pedagogia social, a gente teve num trabalho de campo em um projeto aqui no Complexo do Salgueiro com crianças. E a gente viu crianças nos primeiros estágios de desenvolvimento, e a gente viu como que os professores e educadores sociais naquele ambiente afetavam esses alunos. E eu acompanhei durante um semestre inteiro aquele desenvolvimento dos alunos, e o que eu vi como um todo é que a mentalidade como um todo dos alunos, o desenvolvimento deles, a diferença é brutal nesse ponto. Educandos que, desde o começo, tinham uma afetividade positiva com o professor, com o educador social, tinham desenvolvimentos mais positivos. Ou seja, educadores que eram sensíveis às demandas desse aluno, educadores que, de alguma maneira, pregavam autonomia a esse aluno, encorajamento, autoestima, faziam com que o aluno se sentisse capaz de fazer, capaz de ter um papel ativo, esses alunos acabavam se desenvolvendo melhor. E da mesma maneira, essa pesquisa concluiu que todos os alunos que acabavam sendo desencorajados pelos educadores, de alguma maneira ignorados em algum momento, tendo suas vozes caladas, esses eram os alunos que se desenvolviam menos. Alunos que muitas vezes tinham um histórico bom, mas em uma determinada aula que eles passaram a ser tratados de uma maneira que não era a que eles tinham necessidade, a que eles esperavam, eles passaram a ter desenvolvimentos inferiores. Então, o que a gente pensa aqui? A gente tem que pensar que para toda a prática educativa que a gente tem, seja ela em projetos socioeducativos, seja ela em caráter de assistência social como um todo, seja em caráter escolar, a gente tem um educando ali na frente que tem muitas necessidades. Como que nossa palavra afeta o nosso educando? Como que nossas atitudes frente a esse educando são encaradas com ela? Talvez quando você faz uma piada qualquer para determinado segmento que você acha que vai ser engraçado, você está afetando ali as angústias de um aluno. Talvez quando você deixa de ouvir um aluno, deixa de ouvir o questionamento de um aluno como um todo, você está deixando de fazer com que ele se sinta à vontade de estar naquele lugar com você. Aí que a gente entra também de novo na Batista, que a gente está citando aqui esporadicamente, que fala da necessidade da hospitalidade na educação. Como que é importante esse educando ter o papel de hóspede, de se sentir bem-vindo nessa nova casa que é nosso ambiente educacional. Nosso ambiente educacional como um todo é uma casa que recebe nosso educando. E como que a gente recebe? Que tipo de anfitrião a gente é? A gente é um bom anfitrião ou não? Então, de alguma maneira, a gente tem que pensar como a gente está afetando esse aluno, como que a gente está convivendo com esse aluno. E uma coisa que eu penso aqui, que eu acho que provavelmente é a frase que eu mais repeti em todas as apresentações que eu já fiz. Para quem já me ouviu, provavelmente já ouviu falando isso. As vivências e a violência que entram em sala de aula não são uma escolha nossa. Elas sempre vão estar lá. O que é uma escolha nossa é a maneira que a gente vai agir com elas. Então, é exatamente isso que eu tento passar para todos os educadores que eu venho falando durante esses anos todos.
Você não pode falar simplesmente, mas eu não entro nesse assunto, eu não dou brecha para isso, minha aula é muito curta, minha prática não entra nesses assuntos. Sempre vai entrar. Porque aquele aluno não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser um ser humano a partir do momento que ele está em sala de aula, que ele está no seu projeto social, que ele está no seu projeto religioso. Ele continua tendo vivências. E isso vai transbordar, isso não é uma escolha sua. No trabalho de campo que eu fiz, no ano retrasado, que a gente publicou ano passado no Complexo do Salgueiro, eu passei por uma experiência de estar em plena intervenção militar. Eu fiz uma pesquisa no Complexo do Salgueiro, que foi um dos locais que mais tinham militares. Foi um dos locais que a gente teve mais denúncias de violações de direitos humanos, que a gente mais teve relatos de abusos policiais, de assassinatos, de sumiço de corpo. E durante esse período todo eu estava em um pré-vestibular comunitário lá. E uma coisa que eu achei muito marcante para mim nessa pesquisa é que a aula que mais tive relatos que entraram no livro falando desses assuntos, Arthur, era uma aula de química. Então, para você ver, às vezes as pessoas acham que, mas eu não sou de história, eu não sou de sociologia, eu não sou de filosofia, minha aula é de matemática, eu estou falando de equação. Em equação não tem como o aluno falar de violência, não tem como falar de preconceito. O que se tinha ali é que vira e mexe, é naquele momento de silêncio, é naquele instante do silêncio, que o professor dá uma respirada, que pega a caneca dele do Botafogo e dá um gole de água, é naquele momento que o aluno fala o que ele passou no dia anterior. É naquele momento que o aluno fala qual é a vivência dele, o que ele tem passado em casa. E como que a gente reage quanto a isso? O silêncio também é uma afetividade. O silêncio nosso, a apatia nossa, também é um afeto, é uma maneira de afetar aquele aluno. Se aquele aluno fala que está tendo determinado problema, que está passando por determinada situação, como a gente teve, por exemplo, nessa aula, nessa pesquisa de campo, uma dessas aulas de química, Arthur, teve um aluno que chegou e chamou o professor e falou: ontem minha casa foi invadida pela polícia. Não tinha nenhum assunto. Eu realmente não entendo de química, eu não lembro qual era o assunto da aula, mas era um assunto de química. E a aluna chegou em um momento e simplesmente falou: ontem minha casa foi invadida pela polícia. Agrediram a gente, agrediram minha família. Aí o que o professor respondeu nesse ponto? Você também devia estar procurando, né? Devia estar em baile, devia estar fazendo besteira, por isso que acontece isso, né? Aí a aluna de novo: não, eu estava em casa. Quase que um tiro atingiu minha casa, quase que atingiram minha residência. E o professor fala: isso é mesmo, tem que matar esses bandidos todos, tem que acabar com isso mesmo. Se não for assim, não tem jeito. Eu não quero nem entrar no mérito da intenção que o professor tem ao falar esse tipo de coisa. Se é uma ideia que ele concorda ou se é aquele instante que ele acha que ele está sendo engraçado, que ele está deixando a aula mais leve. O que acontece como você acha que essa aluna está sendo afetada? Como você acha que essa aluna vai se desenvolver no próprio conteúdo dele? Você acha que no restante da aula ela conseguiu prestar atenção na aula de química? Você acha que quando voltou ela conseguiu ouvir aquele professor da mesma maneira? Você acha que nas próximas aulas ela conseguiu olhar para aquele educador da mesma forma? É exatamente isso que eu estou falando. Então, em atitudes de convivência, quando a gente tenta ser autoritário, quando a gente tenta pregar coisas ruins a nossos alunos, quando a gente não ouve ele, a gente está afetando ele de alguma maneira. A gente está afetando ele de maneira negativa e depois a gente vê o resultado lá. Porque a gente sempre coloca metas para alcançar quando a gente tem alguma prática educativa. E depois, quando a gente não alcança, a gente fica se perguntando: nossa, meu Deus, como eu não consegui alcançar? O que tem errado na minha aula? Eu explico tanto, eu tento falar tanto e os alunos não compreendem. O que será que a gente faz na nossa aula para além do nosso conteúdo? O que acontece no nosso ambiente educacional para além do que aquilo que a gente vem propor? Então, é isso que eu quis falar nessa parte. Quando eu digo que a convivência e a afetividade são um arco, eu estou falando que a partir da nossa convivência, uma convivência democrática e de uma afetividade positiva, uma afetividade que pregue uma situação de alteridade, de sensibilidade às crises que o aluno passa, que a gente meio que impulsiona aquilo que a gente quer passar como um todo, que a gente impulsiona os nossos conteúdos, que a gente impulsiona nossas intenções como aluno, como professor, e que a gente impulsiona também uma educação para a paz, que é o que eu estou falando aqui nessa live principalmente. Então, essa foi nossa segunda parte, que a gente aprendeu um pouco mais sobre o arco. E agora a gente caminha para a terceira e última parte dessa live, que seria a flecha.
que é a educação para a paz como um todo, para a gente já caminhar para a reta final. Então, o que a gente tem aí? Aparece agora na tela para vocês a educação para a paz como prática socioeducativa e de isolamento social. Eu poderia muito bem aqui falar sobre determinados conteúdos, eu poderia falar sobre como que um professor de história pode se propor nesse momento, como que um professor de sociologia pode propor sua prática nesse momento, como um educador social. Mas essa não é a minha intenção. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a educação para a paz é uma flecha que serve para todos os educadores. Independente do ambiente que você está, se você está no ambiente religioso, está no ambiente escolar, se você está no ambiente socioeducativo, se você está em um EJA, se você está em um pré-vestibular, em uma educação infantil, em qualquer um desses ambientes, a educação para a paz serve como uma flecha para a gente. Então, logicamente, é uma coisa que é muito confusão. Parece que a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma educação para a paz, muita gente acha que a gente está deixando de dar conteúdo, né? Parece que nossa aula passa a ser inútil. Parece que, de alguma maneira, a gente está abrindo mão do que a gente deveria fazer para dar um conteúdo que não é formal, que estaria ali em um currículo oculto como um todo. Não é isso que a gente está querendo. A gente não está querendo que você deixe de dar sua matéria, que você deixe de estar fazendo suas coisas, que são seus objetivos primários. A gente está falando de uma maneira de educar, a gente está falando de um princípio, e a gente está falando de um verdadeiro ataque que você tem, e aí parte dos princípios éticos e morais que você tem como educador. O que é educar para a paz, a gente já viu. Agora, como que a educação para a paz pode servir como uma prática socioeducativa e principalmente nesse isolamento social que a gente vive hoje? O que a gente tem como um todo é uma maneira da gente pensar novamente no que eu falei como um monstro, que foi nossa primeira parte. Aqueles problemas que a gente tem. A gente pensa em uma violência estrutural, a gente pensa em uma violência cultural e a gente pensa em uma violência positiva. Como que a educação para a paz pode agir no meio disso tudo? Então, um ponto que eu preguei ali. A gente primeiro pensou nesse exemplo que eu vi na prática, daquele professor que falou aquilo para as alunas, né? Ali no Salgueiro. O que a gente está vendo ali? A gente está vendo ali cada vez mais uma violência cultural, de mostrar que o favelado, que o periférico, que o marginalizado como um todo deve ser tratado dessa maneira, mostrando quase que uma forma que essas vidas não importam, essas vidas se são confrontadas é porque mereceram. Então esse já é um ponto que a gente tem como. Então é o que eu digo, quando a gente está no nosso ambiente educativo, a gente não tem uma escolha de não aparecer esses assuntos. Esses assuntos vão aparecer, mas como você vai lidar com isso? Você vai lidar com silêncio? Você vai lidar com um comentário engraçado, espirituoso? Ou você vai tentar agir de maneira que não colabore com esse tipo de pensamento, que você problematize as falas do seu aluno, que você utilize o que ele traz como experiência anterior, que você faça com que aquele aluno se sinta hóspede verdadeiramente naquele seu ambiente. Esse é um ponto que eu trago, que é uma maneira da gente combater de frente uma violência cultural. Outra coisa que eu acredito que está na alçada do professor, e novamente o educador tem como combater, é a violência estrutural como um todo. Violência estrutural, como a gente falou lá no início, são aquelas violências que se reproduzem com desigualdade social, com injustiça. Logicamente, o professor não é o agente principal para fazer com que a sociedade seja mais igualitária e justa como um todo. Mas é ele que, nas suas práticas, faz com que seja descortinado esse tipo de violência. Então, eu trabalho aqui principalmente com 3 esferas. Para mim, existem 3 regras, e é uma coisa que eu pensei, principalmente depois das leituras do Jares, que eu formalizei nas minhas pesquisas. Eu acredito que para o educador combater a violência estrutural como um todo, a gente parte de 3 etapas. A gente parte de não normatizar as situações de violência estrutural, não pensar que aquilo é um fato imóvel da nossa sociedade, não pensar que aquilo é uma coisa imutável. Segundo, dar conhecimento, que eu acho que a partir do momento que você primeiro não naturaliza e depois você tem conhecimento sobre o que acontece, quando você tem conhecimento sobre a existência de preconceitos, de racismo, de violências estruturais como um todo. E a terceira etapa seria a ação, que é quando você faz com que o seu aluno deixe de normalizar aquelas situações,
passe a conhecer aquelas situações e, a partir daí, ele cria cidadania. Ele cria seu papel de cidadão, de ser ativo nesse processo, de ser mais um que não aceita isso como normal e que ele vê como algo a ser combatido. Então, não é o professor que vai mudar as situações de violência estrutural, mas o professor faz com que se tornem alunos cidadãos, dá o acesso à cidadania para o aluno. E aí que eu entro agora, de novo, na pesquisa que eu fiz no Complexo do Salgueiro, que foi um artigo que a gente publicou no livro do ano passado. Lá eu achei uma coisa maravilhosa naquele pré-vestibular, que aquele pré-vestibular tinha uma aula de cidadania, literalmente. Todos os alunos eram obrigados, de uma vez por semana, a ter aula de cidadania, em que eles debatiam as demandas da comunidade, em que eles debatiam as vivências dele em casa e debatiam assuntos do momento com a visão deles. E para mim aquilo foi maravilhoso. Isso foi uma proposta que mostrou que não é porque você está em um pré-vestibular que você precisa decorar conteúdos, fazer uma boa prova, que você não pode refletir sobre seu papel no mundo, sobre seu papel como cidadão. Então aqui a gente mostra outra coisa, a gente mostra que a educação também pode enfrentar a violência estrutural. Então esse é outro ponto. E o terceiro, aqui para encerrar mesmo essa live, para de novo falar do Covid-19, que eu acredito que a grande demanda que a gente tem nesse momento é a gente pensar de novo na violência da positividade que a gente vive nesse momento. Que tipo de prática a gente está tendo com nossos educandos nesse momento tão sensível? Então, em um momento que nosso educando está cada vez mais vulnerável à ansiedade, à depressão, a estresse, a problemas do sono, alimentação, educandos que muitas vezes a gente está falando de situações de acolhimento, né, Arthur? A gente também está pensando em educadores sociais que estão tratando de pessoas que perderam o emprego, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm informação. Então, como que a gente lida com situações como aquela que a gente viu, que a Covid-19 mata mais as classes baixas do que as classes altas, que tem uma probabilidade maior de matar as classes baixas do que as classes altas? Nosso grupo, como o Arthur pensou lá desde o início que ele apresentou a gente está pensando, logo no nosso princípio de grupo, a gente está pensando nas situações e nas camadas empobrecidas como um todo. Então, como que o educador age nisso? Eu acho que um grande problema que a gente tem hoje, principalmente, é desinformação nesses locais. Como que um educador passa por situações de desinformação sobre formas de prevenção do coronavírus e fala simplesmente, mas isso não é comigo, isso é com o ministro da Saúde, isso é com o William Bonner no Jornal Nacional, ele que tem que informar isso, não sou eu. Como que a gente fecha os olhos para a informação nesse momento? E aí é um trecho que até a Batista fala muito do papel da autoridade que o educador tem. Eu acho esse um trecho maravilhoso que a Batista fala no livro dela, quando ela diz da autoridade que o educador tem, que ela pensa que o professor, quando está em um momento, seja dentro de sala de aula, no pátio, no recreio, ou em qualquer ambiente educacional, e fecha os olhos a uma situação que ele sabe que é de injustiça, que é uma situação que é errada, ele está perdendo um pouco sua ética de educador, está perdendo um pouco seu papel de educador como um todo. Então, está na nossa cerne como um todo, está na nossa ética como educador, agir na desinformação, agir no diálogo como um todo, principalmente para quem não tem diálogo, para quem não tem informação como um fácil acesso. E, como um todo, o que eu deixo aqui para todos os educadores, seja lá de qual esfera vocês forem, futuros educadores, é que a gente pense também nessas situações psíquicas do nosso aluno. Vamos dizer em casos de escola ou naquela polêmica toda que a gente teve no caso do Enem. Como que a gente cobra um aluno que não tem acesso à internet em casa, um aluno que não tem computador, que tem um celular compartilhado com mais 4, 5 irmãos, que ele faça um Enem no final do ano? Como que a gente cobra que um aluno que não tem sinal de internet em casa, que não tem nenhuma condição domiciliar para assistir videoaulas online, tome falta sempre que ele não vai em uma aula online? Que aquele educando tenha que fazer uma prova, tenha que fazer uma avaliação como se fosse normal, como se de alguma maneira ele tivesse o mesmo preparo. Como que a gente cobra isso? Como que a gente faz uma bateria imensa de exercícios para o nosso aluno quando ele não está dormindo de preocupação, quando ele está vendo seu familiar doente, quando ele está vendo uma casa que não tem nenhuma estrutura? Como que a gente faz ensino remoto sem pensar na situação do outro? O ensino remoto como um todo é uma forma da gente invadir o domicílio do outro.
Quando a gente está ligando aquela câmera, a gente está, de alguma maneira, entrando na privacidade do outro, a gente está entrando no íntimo do outro. E como que a gente está entrando nesse íntimo do outro? A gente está simplesmente jogando coisas sem se perguntar o que aquele aluno está passando? Então, eu acho que isso é uma reflexão. Que tipo de prática você está fazendo nesse momento? Você pergunta para seu aluno se ele está conseguindo acompanhar o ritmo? Você, na hora de preparar sua avaliação e seus conteúdos, você leva em consideração que seu aluno está em um ambiente que talvez não seja o adequado para ver um videoaula? Se você leva em consideração na hora de cobrar certos conteúdos que aquele seu aluno não está conseguindo acompanhar o ritmo da matéria? Você leva em consideração, às vezes, que teu aluno não dormiu antes de assistir sua aula? A gente é ser humano, a gente tem angústias, a gente tem problemas, a gente tem um N de situações que são muito mais complexas do que o puro conteúdo que você dá. Então, isso é uma situação que eu trago de reflexão para a gente. Como que você age nesse momento? Como que você está encarando as demandas? E, principalmente, você conhece as demandas, você conhece as necessidades do seu educando hoje? Então, eu acho que aí o Byung-Chul Han, como a gente disse, tem um pensamento que nunca esteve tão valoroso como nesse momento. Porque é aí que ele está falando que a grande doença dos nossos tempos vai ser o estresse, a ansiedade, a depressão, o burnout. Porque a gente se cobra muito, a gente cobra por um super desempenho, uma super produção, a gente cobra que os seres humanos sejam máquinas como um todo. E a gente esquece que a gente não é máquina. A gente, de alguma maneira, um dia vai sentir aquilo. E no dia que a gente sentir, o próprio Han fala disso, que quando a gente der uma pane geral, a gente não volta mais. A gente não volta mais ao nosso estado normal como um todo. Então aí é uma reflexão para todos que estão entrando na área da educação, seja como aluno, educador, gestor, seja qual for sua função. Eu acho que o que mais interessa no Han é que ele fala que esse tipo de violência é uma violência que não é de um para outro, é uma violência que é quase sempre autoexploratória. Então, não é que a gestão está explorando o professor, não é que o professor está explorando o aluno. Todos eles estão se autoexplorando. Então, é uma reflexão para todo mundo, porque isso demanda também uma ação conjunta do ambiente educacional como um todo. Como que a gente está levando isso em consideração? Então, são coisas que a gente passa, são coisas que a gente vê com muita frequência. Eu peguei alguns dados pouco antes de entrar aqui na live, e eu vi, por exemplo, que em áreas rurais, isso é um censo até do ano passado, que depois eu posso passar, em áreas rurais quase 60% das pessoas não têm acesso à internet. Nas classes D e E da nossa sociedade, quase mais de 60%, 61% não tem acesso à internet regularmente em casa. Então, da mesma maneira, a gente tem várias situações que às vezes o aluno tem internet para entrar no WhatsApp, mas ele tem aquele 3G. Ele não tem internet para estar assistindo uma live, para estar baixando uma videoaula, 5, 6 videoaulas por dia. Então, que acesso o seu aluno tem? É uma reflexão que a gente traz, e aqui eu falo já em linhas finais, que é a reflexão do meu trabalho. É uma reflexão de anos, que eu hoje estou dialogando com o coronavírus, mas é a reflexão que eu trago em todas as pesquisas que eu já fiz na minha vida, que é como que a gente, como educador, está observando e está olhando as demandas do nosso educando, como que a gente está observando o contexto social que nossa instituição escolar está inserida. Então, isso é o que eu peço. Eu não estou falando, por exemplo, quando eu fiz muito trabalho de campo no Complexo do Salgueiro, e durante essas pesquisas todas eu tenho até, novamente, um hábito de historiador nesse momento, que eu sempre, antes das minhas pesquisas, faço um baita apanhado histórico do local, faço um apanhado social do local. Mas o que eu estou falando não é que você conheça o meu ambiente. Você não precisa conhecer aquele ambiente que eu estou atuando, pesquisando. Você precisa conhecer o seu. É isso que eu estou falando como um todo. Você precisa saber quem são seus alunos, quais são as demandas dele e o que aquele ambiente, aquele tempo histórico que você está vivendo estão pedindo. Então, o que a gente propõe para uma época de coronavírus? O que a gente propõe para uma época de pandemia e de isolamento social? O que eu peço aqui para vocês e o que eu quero, o que eu quis de uma maneira geral, já que a gente está encerrando essa parte expositiva minha, o que eu quis mostrar para vocês aqui é que vocês passem a ter um olhar mais atento quanto às subjetividades do seu aluno e às subjetividades do tempo histórico e social que a gente está vivendo.
A gente está passando por muitas dificuldades, a gente está passando por muitas violências específicas e novas, mas de alguma maneira a educação para a paz pode ser a nossa flecha para vencer esse monstro. Então é isso que eu quis dizer nesse momento, que quando a gente age com a educação para a paz e quando a gente usa como arco uma convivência democrática e uma afetividade positiva, a gente consegue bater de frente com esse desafio. Para encerrar aqui a live de hoje, pelo menos essa primeira parte, depois a gente abre para o debate, eu queria lembrar uma frase da Isabel Batista, que eu acho que resume bastante o que eu falei aqui. Ela diz também que o nosso futuro fica mais pobre a partir do momento que a gente não tem um presente. Então, não adianta a gente ficar se preocupando, a gente ficar se questionando sobre o que vai acontecer depois do coronavírus, depois do isolamento social, se a gente está abrindo mão do nosso presente como um todo. Então, o nosso futuro é cada vez mais pobre quando o nosso presente não tem esperança. Então, o que essa pensadora diz tanto e o que eu estou querendo falar aqui é que, como um todo, a nossa visão do outro, a nossa visão de contexto, não tem que ser uma visão baseada no medo, não tem que ser uma visão baseada em sentimentos de ódio, mas uma visão baseada na esperança como um todo. E é isso que eu quis passar para vocês, que a gente tenha esperança nesses tempos e que a gente consiga se cuidar e enfrentar isso da melhor maneira possível. É isso. O Lucas, ele tem essa facilidade de falar e a gente pode ficar falando com ele 2 horas se deixar. Ele parece discípulo do professor Arthur Viana, sabe, da UERJ. Fala sem parar. Esse é melhor. A gente tem um período aí para a gente fazer algumas colocações finais, porque é interessante que essa live termine dentro de meia hora, para a gente não gastar muito tempo. Só queria fazer alguns comentários, que é o seguinte: nós chegamos até atingir as 65 visualizações, achei isso muito bom, 65 pessoas participando, né? Nós temos mais de 85 comentários colocados até agora na nossa live, e eu gostaria, assim, até agora, o que eu consegui pegar de nomes e pessoas que eu acho que valem a pena lembrar, né? Todos valem a pena ser lembrados, mas eu peguei os nomes até agora que apareceram nos comentários. Com certeza tem muito mais gente que entrou e saiu, mas eu acho que é bom a gente dar nome, né, a essas pessoas num gesto de agradecimento por estarem conosco nessa noite de quarta-feira. Queria agradecer ao pessoal da Eduço Brasil, que é a Associação de Educadores Sociais, Pesquisadores e Educadores Sociais, que é organizado aí. Nós, do Grupo Fora da Sala de Aula, fazemos parte dessa associação. Queria agradecer a todos a presença, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, do CEPOPS, que eles são da professora Karine, o Santiago Dias, que é o primeiro a participar sempre das nossas ações, né? Esteve conosco na jornada do ano passado, foi uma presença maravilhosa. Aliás, a gente está até querendo flertar com ele para que ele venha debater conosco também alguns temas que o pessoal do Rio Grande do Sul tem. Eles são experts em Paulo Freire e diálogo, então isso é algo ótimo para nós. Paulo Freire não é um autor, como eu falei na outra live, não é um autor que nós trabalhamos no nosso grupo de pesquisa, então todos aqueles que conversam com Paulo Freire ou têm Paulo Freire como expertise, a gente quer conversar com eles para aprender, né? Os nossos autores são outros, mas a gente quer conversar com todo mundo que fala do Paulo Freire. Então, agradecer o pessoal do CEPOPS, né, lá do Rio Grande do Sul, Santiago Dias, e eu queria falar alguns nomes que foram os nomes que eu peguei, né? Por exemplo, a Irene Cristina Mendes, o Jefferson Lourenço, a Suzana Delmo, a Ju Rocha, o Luan Garius, Larissa Mota, Érica Santos, Ângela Hernandes, Diva Ramos, Lucas Lima Teixeira, Mary Delaine Gomes, Glaziele Melegari, Aline Jimenez, Thalita Flores, Mônica Santos, Marlene Ângelo, Luciana Rodrigues, Carlos Oliveira, a Cleide Silva, Renan Alves, Michele Gouveia, a Bárbara Maria Ferreira, a Lenara Beix, Michele Gouveia, a Diva Ramos,
a Nayara Nunes, a Tati Rodrigues, o Aline Lucas, a Renata Caldas, o Paulo Felipe, a Rô Tavares Araújo e todos os outros que eu não consegui pegar o nome, porque eu comecei a falar agora, né, dialogar, entrar no diálogo. Queria agradecer a presença de todos. De maneira especial, eu queria agradecer a presença da professora Adriana Almeida, que é do grupo que estuda educação de jovens e adultos da UERJ, o grupo ESEJA, né? E que vai ter uma live essa semana também, na sexta-feira. A professora Adriana Almeida, abraços, né? Sempre nossa parceira. E a professora Heloísa Carreiro, que ela é do Departamento de Educação da UERJ, é um grupo também muito amigo nosso, que é o COLEI, né, que trabalha educação infantil. Então também queremos agradecer a professora Heloísa, lá desde Petrópolis, conversando conosco. Obrigado, professora. E todos os outros professores que devem estar, e não colocaram seu nome, mas deram uma olhadinha naquilo que a gente está fazendo, né, bisbilhotando, que é coisa boa. A gente quer agradecer também a presença de todos, ok? O Lucas, ele fez algumas referências, e eu gosto muito, eles aprendem comigo, que eu acho que a gente sempre tem que ter referência e dar referências, né? Ele disse a respeito de 2 textos, e eu queria indicá-los, né, os 2 textos. O primeiro texto é um texto que foi lançado na revista Debates em Educação, que foi escrito pelo Lucas e por mim, uma revista da Universidade Federal de Alagoas, e se chama O Uso das Afetividades em Valon e as Práticas Socioeducativas de um Projeto Social em São Gonçalo. Né? É um texto muito bom, que saiu no final do ano passado, né? E outro texto também interessante, que nós escrevemos e que saiu na revista Educação e Formação da Universidade do Estado do Ceará, né? Que se chama Pedagogia da Convivência e Práticas Socioeducativas em uma ONG do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Muito do que ele falou está nessas 2 leituras, que vocês podem procurar pela internet, né? Essas 2 revistas, Qualis A4, estão na rede, então vocês podem baixar esses artigos, né? E eu queria apresentar o livro, que foi o livro que o Lucas, eu e o Tiago organizamos no ano passado. Se chama esse aqui, Fora da Sala de Aula, Formação Docente e Pesquisas sobre Educação e Pobreza. Né? Esse livro, ele saiu pela editora Autografia e discute basicamente a respeito de convivência, nas pesquisas que nós organizamos na universidade. Então, tem 10 pesquisas, na verdade, aqui, escritas, né, conteúdos que falam a respeito desse autor que discute convivência, que é Jesus Jares, um dos autores que nós trabalhamos dentro da universidade. Esse livro saiu ano passado, e esse ano já estamos preparando o próximo, para o final do ano, sobre as nossas pesquisas e as nossas investigações. O Lucas, tem muita pergunta, muito comentário, não vamos alcançar a responder tudo, porque eu estou de olho no relógio. Então eu vou lançar algumas questões e você me responda rápido, por favor, para o bem da nação brasileira, né? A gente poder discutir. E eu queria trazer o Santiago Pavani Dias, que ele faz uma pergunta e que eu quero que vocês... Ele faz 2 perguntas, mas eu vou juntar as 2 e você responde, por favor, da melhor maneira possível, coisa que você irá fazer. Estou chovendo no molhado, né? O Santiago, ele faz a seguinte pergunta: poderíamos dizer que conviver é dialogar vivencialmente com os outros, né? E aí entende-se outros, outras e outrix, né? Fazer as vidas dialogarem, né? É dessa forma que a gente expande também o conceito de diálogo. Então, eu acho que a pergunta dele é a respeito como esse diálogo, ou a força do diálogo, ele é fundamental nos processos de instauração da convivência. Eu acho que isso é uma pergunta que ele realiza. E dentro dessa pergunta, ele faz um comentário sobre afetividade, e ele fez um comentário, eu quero transformar isso em pergunta, né? Dentro das pesquisas que você realiza, Lucas,
qual é a linha tênue entre a questão da afetividade e se fazer responsável emocionalmente pelos educandos que nós temos. Eu acho que isso é uma linha bem tênue entre o que entendemos como afetividade e essa dimensão de achar-se responsável por suprir as necessidades do outro. E o Santiago, ele coloca uma coisa bem interessante, que ele fala assim, às vezes, as falas que aparecem dos educadores eu faço o meu trabalho com amor, né? Basta ter muito carinho para ser educador social. E acha que está falando de afetividade. E nós sabemos que não é isso. Então, qual é essa linha tênue entre essa afetividade do senso comum e a gente se fazer responsável pelas necessidades do outro? Muito obrigado, Arthur, pelas perguntas e obrigado a todo mundo que participou. Eu queria dizer que eu não consegui acompanhar os comentários, eu estou só vendo um número. Eu estou vendo um número que tem quase 120 comentários, mas eu não consegui ler rigorosamente nenhum. Mas eu agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui. Acredito que já esteve rodando bastante gente nessa 1 hora de live. E é maravilhoso. A gente não tem como falar sem ter alguém para ouvir. Então, de alguma maneira, a importância que está no nosso grupo é ter sempre parceiros tão importantes quanto vocês aqui. No caso do Santiago, eu queria destacar até outra coisa. Queria já agradecer pela parceria de sempre do Santiago. E queria fazer uma divulgação também, que amanhã o CEPOPs, com o Santiago, ele vai estar fazendo uma live também na página do CEPOPs, se eu não me engano, no YouTube, 7h30 da noite. Então, sigam o CEPOPs, é o Coletivo de Educação Popular e Pedagogia Social lá do Sul. São grandes parceiros do nosso grupo. O CEPOPs tem um trabalho maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser uma baita live amanhã. Então, acompanhe aí. Sobre as perguntas de Santiago, eu achei maravilhoso também. São 2 perguntas muito boas, que eu vou tentar ser breve. Arthur me conhece, sabe que, assim como ele, eu puxei essa característica ferreiriana de ser prolixo, mas eu vou tentar ser breve e resumido nesse ponto. A primeira coisa que o Santiago perguntou foi se conviver é o mesmo, conviver e dialogar conviver é o mesmo que dialogar e viver com os outros, digamos assim, e se a convivência expande o diálogo. O que eu acho dentro disso tudo? Eu acho que conviver, não tem como você conviver sem diálogo. Então, convivência e diálogo são 2 coisas que caminham juntos, e eu queria adicionar, fazer um trisal no meio disso tudo, porque eu acho que, assim como a convivência vive junto com o diálogo, a convivência vive junto também com o conflito. Então, é meio que uma relação dialética entre esses 3 sempre. Você, a partir da convivência, você está dialogando com o outro, e você, sem ter escolha quanto a isso, você também está conflitando com o outro. Então, a convivência meio que é o resultado entre diálogo e conflito. E como que você toma uma posição entre esses 2? Qual é o produto que sai entre esses 2? Não tem como você só ter diálogo e se fechar depois na hora que tem um conflito. Então, é uma linha mais tênue entre esses 3 elementos. E a outra, que eu acho que é muito relevante o que ele falou, essa eu realmente queria até dar uma resposta maior, mas eu não vou fazer isso, porque foi promessa, Arthur. A gente tem a linha tênue que existe entre afetividade e responsabilidade emocional. Primeiro comentário que o Arthur falou, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar para já. Aquele de, eu educo com amor, eu trato meus alunos com tanto amor. Gente, primeira coisa, vamos focar aqui, foca contigo na câmera. Sensibilidade é diferente de sentimentalismo. É uma coisa que a gente tem que tomar como base. Sentimentalismo e sensibilidade são completamente diferentes. Então, você tratar o seu aluno com uma afetividade positiva não é você ter um sentimento de amor por ele. Você não precisa sair amando seus alunos para você agir com respeito e sensibilidade com as demandas dele. Você não é obrigado a amar todo mundo, não. Então, essa é a primeira coisa. Então, o que o Santiago falou em específico, quando a gente está pensando na linha entre afetividade e responsabilidade emocional, a gente tem que pensar no papel do educador como um todo. A gente tem que lembrar que, por mais que a gente se abra ao educando, por mais que a gente se abra ao assistido, a gente não pode tomar papéis que não são nossos nessa relação. A gente muitas vezes vai ver um aluno, e isso foi uma coisa que eu já debati com várias pessoas no privado, a gente vai ver muitas vezes um aluno, um educando, que vai colocar na gente, vai espelhar na gente papéis de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, de alguma coisa que ele tem falta e que ele não tem uma relação bem estabelecida. Então, muitas vezes ele vai tentar misturar aquilo de alguma maneira.
O que a gente tem que fazer é a gente saber que o nosso papel aqui é como educador. Então, a gente tem que ter responsabilidade emocional com a gente e com o educando nesse momento. Primeiro, para não passar para o educando que a gente tem papéis que não são nossos na vida dele. Não é falar para o educando, me trata aí que eu sou seu paizão agora. Eu sou o irmão que você não teve, eu sou o amigo que você não tem. Não é necessariamente isso. Seu papel é de educador ali. E para você ter afetividade com ele, você não precisa tomar um papel diferente de educador. E uma responsabilidade emocional consigo mesmo. Porque você não pode abrir mão das suas práticas e acabar baseando todas as suas atividades, todas as suas práticas educativas ou socioeducativas pelo sentimentalismo. Você não tem como tratar um aluno diferente, porque eu amo ele, ele é tão bonzinho, vamos dar uma nota maior para ele. Ou, vou fazer aqui, vou mexer as coisas para valorizar tal aluno porque eu amo ele, ele é tão pobre, ele é tão carente. Então, de alguma maneira, essa responsabilidade emocional é uma linha tênue, porque muitas vezes a gente acaba confundindo sensibilidade com sentimentalismo. Mas a gente tem que estar sempre se policiando quanto a isso, a gente tem que estar sempre fazendo uma autorreflexão se a gente não está saindo do nosso papel de educador aqui, se a gente não está tentando fazer papel de outras esferas sociais, se a gente não está tentando dar conta de outras faltas do aluno que não cabem a gente. Não é você lidar com o aluno como se você fosse resolver todos os problemas dele. E nem você precisa ter um amor desvairado pelo seu aluno para você tratar ele com respeito, com ternura, com sensibilidade. Basicamente é isso, minha resposta curta. Gostei da resposta curta. Eu vou fazer agora alguns comentários, levantar alguns comentários de colegas que falaram conosco, tá? E depois eu vou fazer uma última pergunta, que é da Diva Ramos, e que eu acho que é muito atual para esse momento que nós estamos vivendo e que tem a ver com o tema, tá? Eu queria colocar, por exemplo, o comentário da Michele Gouveia, que fala que trabalha com educação de jovens e adultos numa escola no Jardim Catarina e vê como os alunos veem a escola como possibilidade de ascensão social e redução de desigualdades, né? Contudo, muitas vezes, eles não se sentem encaixados dentro dessa realidade, né? Principalmente porque o currículo parece não se aplicar às suas demandas. Eu achei isso bem interessante também. A Lenara Bakes, que vai falar a respeito, né, dando um pouco do seu testemunho enquanto professora de matemática, falando que ela, dentro das aulas, ela sempre abre a possibilidade de dialogar sobre violência, sobre o que acontece com seus alunos, né, de uma maneira até antagônica da que você falou com a professora de química, que totalmente ignorou ou quis fazer uma brincadeira, e eu vou dizer um pouco de mau gosto, não levando em consideração a violência que aqueles alunos estavam passando, né? Então a gente vê que se você encontrar na pesquisa pessoas assim que são um pouco, vamos dizer assim, não conseguem ter uma postura ética de levar em consideração o outro, a gente tem aqui no nosso meio pessoas que conseguem fazer isso, juntar a realidade com o conteúdo, né, e com as relações que são estabelecidas dentro da própria escola. Eu acho isso muito interessante. A professora Adriana Almeida, do grupo ESEJA, da UERJ, né, ela parabeniza e fala que ainda há muito que avançar em nossas formações iniciais e continuadas, né, a respeito da formação de educadores, e principalmente nessa incompreensão do que é educar, que é muito mais do que estabelecer conteúdos, mas é conviver e afetar o outro, né? Eu acho que é uma consideração muito boa. O Carlos Oliveira, que é mestre em educação, ele foi formado pela UERJ, FFP, né? Participou da nossa jornada de educação não escolar também. Ele fez um comentário a respeito da tua pesquisa no pré-vestibular comunitário, dizendo: ouvindo a sua colocação no pré-vestibular do Salgueiro, essa é uma característica de vários pré-vestibulares, né? Realizar aulas de cidadania, trabalhar com formação política, principalmente aos estudantes de origem popular. A dissertação de mestrado dele foi sobre isso, né? Orientado pelo professor Luiz Sangeni, que é nosso parceiro também lá na universidade. Então, é interessante como é que aquilo que você está falando, aquilo que você está conversando, ele tem um fundamento não só teórico,
concreto, mas também encontra com outras realidades. Eu acho que isso é muito legal quando a gente começa a comparar realidades diferentes e você casa isso com a tua fala. E eu queria fazer a pergunta, na verdade, eu queria transformar a colocação da Diva Ramos e transformar ela em uma pergunta, né? Ela se diz preocupada em saber que há uma falta de planejamento na rede pública, principalmente nesse tempo de pandemia, em que existem alunos que têm como acessar a plataforma, mas tem alunos que não têm como acessar essa plataforma digital, né? E às vezes nem conseguem receber o material didático impresso. Isso é uma realidade que ela coloca, né? Aí a pergunta que ela faz quase como se fosse uma pergunta, eu estou reorganizando a pergunta dela, é a seguinte: como ficará a vida escolar desses educandos, né, com esses déficits? Será que também isso não é uma violência contra essas crianças e esses adolescentes? Adorei a pergunta, a colocação dela. Será que essa forma de exclusão digital, essa falta de planejamento, de encontro dos conteúdos, né, também não é uma forma de violência? Porque você discutiu muito a violência estrutural, as violências, as formas de violência, até porque é uma especialidade sua, a sociologia da violência, mas será que também a educação desse jeito, essa falta de planejamento, essa falta de organização, ela não é uma forma de estarmos violentando direitos, acessos, projetos de inclusão que deveríamos estar mais preocupados quando estamos trabalhando com os educandos, seja dentro ou fora da sala de aula? Maravilhoso e muito pontual, né, cara? Comentário que foi realmente no ponto. Só voltando um pouquinho, novamente agradecendo a todos que comentaram, comentários muito pertinentes. Até a questão do Carlos, que você está lembrando do pré-vestibular. A gente fez um debate muito bom ano passado, né, Arthur, no GENEP. Foi uma mesa que eu mediei, que o Carlos estava presente, que eu lembro que o Carlos também colaborou muito com as considerações dele, que a gente uniu vários coordenadores de pré-vestibulares sociais e comunitários de São Gonçalo. A gente fez uma mesa sobre o papel do pré-vestibular social e comunitário nessa formação do cidadão. Então, eu até aqui mando um abraço para todo mundo que participou, que essa mesa foi maravilhosa. Foi a mesa com a própria coordenadora do Pré do Salgueiro, Janete. Foi o Léo, que é coordenador do Pré da FFP. Foi também o pessoal do Pré da Matriz. Então, foi muito, muito bom esse debate. E eu acho que é muito relevante a gente ter sempre essa visão de função social que as práticas socioeducativas têm como um todo. É uma verdadeira função social, uma função de formação de cidadania. Quanto a comentário / pergunta da Diva, queria agradecer pra caramba pelo comentário dela, pela participação, e também eu acho que foi muito pertinente o que ela falou. Realmente é uma preocupação imensa que a gente tem que ter quanto a esses alunos que não estão conseguindo se virar na educação remota quando isso terminar. O que vai ser desses alunos? A gente ainda não tem um projeto do governo, a gente não tem políticas públicas quanto a isso, a gente está numa completa escuridão. A gente não se tem ainda um vislumbre de como que a gente vai sair disso. A gente vai ter aula de reposição depois? A gente vai ter um ano letivo que vai pendurar para o ano que vem? A gente simplesmente vai dar como conteúdo dado tudo o que aconteceu na pandemia e quem não pegou fica sem? Porque, principalmente nas escolas periféricas, nas favelas, nas escolas rurais, a gente tem um problema que não é nem um pouco atípico. Essa situação que a Diva está falando, de alunos que não estão conseguindo acessar, de alunos que não estão conseguindo baixar as aulas, é muito comum. São as coisas que eu falei. Cara, menos da metade das pessoas em áreas rurais e nas classes mais baixas tem acesso a isso. E como que esse aluno vai ficar? Ele vai reprovar porque não conseguiu? Porque o ano basicamente está sendo dado. Eu acho que em escolas que os alunos têm uma situação financeira, uma localização geográfica melhor entre muitas aspas, mais privilegiado, isso é muito mais fácil. É muito mais fácil para quem tem uma estrutura em casa você fazer educação remota. Mas como que vai ficar a situação desses alunos? Como que eles vão concorrer em um vestibular depois? Como que eles vão ficar na sua vida escolar e na sua aprendizagem? Isso é uma preocupação. E sobre a pergunta que ela fez, sobre isso ser um tipo de violência, completamente. A falta de acesso a uma educação justa, de qualidade, igualitária como um todo, é uma violência estrutural. É uma violência que a gente tem no cerne da nossa estrutura, que nem todos os cidadãos têm direito a uma educação de qualidade.
que nem todos os cidadãos estão tendo direito a ter educação nesse caso. Porque muita gente, não é nem questão de qualidade. Qualidade eu acho que daria uma live à parte a gente falar da qualidade do ensino remoto. Mas eu não estou falando nem de qualidade, eu estou falando de acesso mesmo. Se a aula é boa ou ruim, se a aula é funcional ou não, o que acontece é que alunos das classes mais baixas não têm esse acesso. E isso é uma violência estrutural. É uma violência que faz com que a condição social que você tem, ou seja, se você é pobre ou rico financeiramente, ou o local onde você vive, determina se você tem acesso ou não à educação. Isso é violência. É violência que em determinado local que você nasce, você não vai ter direito à educação. Então, assim como as desigualdades sociais, assim como as injustiças, assim como machismo, racismo, homofobia, tudo que eu citei aqui, a falta de acesso à educação é uma violência estrutural. A falta de acesso a um sistema de saúde de qualidade é uma violência estrutural, porque faz com que pessoas da periferia não tenham como se tratar. Então, isso tudo faz parte de uma violência estrutural. E é o que a gente tenta combater. Nesse caso, a gente precisa de uma ajuda, entre aspas, muitas aspas, que não é uma ajuda, e sim uma responsabilidade do poder público. Basicamente é isso. Muito bem. Já dando encerramento e sendo pontuais, né, começamos às 7 e queremos terminar 1h30 de live, está ótimo, né? Eu acho que está muito bom. Eu queria, enquanto nós estamos fazendo o sorteio, né, dos 3 livros, sempre sorteamos 3 livros ao longo das nossas lives, que são colocados aí e as pessoas estão recebendo. Eu queria falar para as pessoas, calm down, keep calm, porque é correio, é tempo de pandemia, o livro vai chegar, eu garanto, fui eu que postei o livro, então os livros vão chegar às pessoas, né? E enquanto a Raíssa, que é uma das voluntárias, uma das bolsistas do nosso grupo, ela está fazendo sorteio, eu quero agradecer, então vou dar o meu tchau, antes de falar as pessoas. Não vão embora ainda, calma, que a gente vai fazer o sorteio, né? Queria agradecer aos bolsistas do grupo Fora da Sala de Aula, todos eles que estão mandando mensagens para mim no WhatsApp enquanto a gente está conversando. Então, queria agradecer publicamente a todos, a Raíssa, a Débora Ortmann, a Mariana Nogueira, o Felipe José, a Ariel Pimenta, né, o Alan Navarro, o Jaci Passos, né? Estou esquecendo de alguém? Eu espero que não, pelo amor de Deus. Todos, né, que estão aí envolvidos nesse processo, muito obrigado, porque não tem como fazer sem vocês esse momento, né? E queria novamente lembrar as pessoas que participaram, os lugares, né, que assistiram a nossa live e que deixaram marcados aí. É bom quando vocês assistirem as nossas lives, deixarem marcado, porque aí a gente fala no final do encontro, né? No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve a presença de pessoas de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaipuaçu, Itaboraí, Porto Real, Santa Maria Madalena, Volta Redonda, Belfor Roxo, a cidade do Rio de Janeiro, com alguns bairros como Madureira, que deixaram escrito aí, né? Magalhães Bastos também, que eu vi, né? Zona Norte, Zona Sul do Rio de Janeiro, e Rio das Ostras, que queria mandar um abraço para todos da Secretaria de Bem-Estar Social do Rio das Ostras. Nós fizemos um trabalho no final do ano muito bom lá. Obrigado a todos, espero que depois da pandemia a gente possa voltar lá em Rio das Ostras. E não foi para tomar banho de praia, viu, Lucas? Foi para a gente conversar sobre educação social, então a gente espera continuar firmando parceria. E pessoas fora do estado do Rio de Janeiro também, né? Campina Grande, Paraíba. E Campina Grande, né? Obrigado. E o pessoal do Rio Grande do Sul, que são um povo maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma ponte aérea Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul sempre. É o povo do CEPOPs e todos os outros, principalmente tem o Fórum Municipal de Educadores e Educadoras Sociais de Poa, que é como eles chamam Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, queria agradecer eles, né? Então, tem o pessoal de Porto Alegre e o pessoal de Santa Maria também no Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença de todos. Para encerrar os agradecimentos, eu queria lembrar que temos aí também assistindo conosco o pessoal de Itaboraí,
que é um campo também nosso, que a gente trabalha bastante, principalmente através da professora Irene Cristina, o pessoal do SEV, do Colégio Estadual Visconde de Itaboraí, né, do curso de formação de professores. Então, queria agradecer também a todos que estão participando, né, eles participaram ativamente na jornada e, com certeza, continuam participando conosco. Nosso muito obrigado a Itaboraí. A gente tem um carinho muito especial também por lá. Bom, a Raíssa, ela já mandou para a gente os sorteados e saiu Itaboraí. Saiu alguém de Itaboraí. Então, as pessoas que irão receber os seus livros em suas casas. Primeiro, Iolanda Santos, de São Gonçalo, né? Iolanda Santos, de São Gonçalo. Solange Saldanha, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então, Solange Saldanha, de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e Alberto Fraga, de São Gonçalo. Então, ficou Yolanda Santos, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Solange Saldanha, Itaboraí, no Rio de Janeiro, e Alberto Fraga, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Né? Vão receber, a gente vai entrar em contato através do Facebook para pegar o endereço de vocês direitinho. Fiquem tranquilos, vocês vão receber os livros em casa. Os livros foram livros produzidos por nós, né, com as nossas pesquisas. Queremos agradecer a todos pela participação, ok? Eu quero deixar o meu abraço e prometer que a gente volta no mês de junho, né, com ou sem pandemia, a gente volta com as nossas lives. Tanto a live do Cine Debate, que foi muito bom na semana passada, a gente volta com outro filme e outro debate no mês de junho, e a gente volta com mais uma pessoa do nosso grupo ou um convidado discutindo temas relevantes sobre a educação social, a pedagogia social, né, dentro das pesquisas que realizamos, tá bom? Eu primeiro me despeço, depois o Lucas se despede, e aí a gente pode fazer as nossas atividades que ainda nos resta desse dia, tá bom? Muito obrigado, né? Obrigado pela confiança, pela discussão, e nós continuamos aí na pesquisa, na presença e na construção de uma educação que seja social verdadeiramente e uma pedagogia que nos leve a entender o social como ferramenta de inclusão e de transformação das realidades que nós nos encontramos. Tchauzinho, gente. Lucas? Então, gente, queria agradecer imensamente, primeiro, ao Arthur, tanto pela coordenação do grupo, quanto pelo espaço que ele cedeu aqui. Então, eu queria agradecer para o grupo fora da sala de aula como um todo. Vocês não sabem o nível que a gente tem de preparo por trás da live, né? São várias e várias pessoas, durante a live toda, mandando mensagem, cobrando, fazendo os serviços. Então, sem eles, isso não aconteceria. E, claro, para todos que assistiram essa 1h30 de live. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pelos mais de 120 comentários, pelos diversos acessos. Sem vocês, isso não aconteceria. Que, de alguma maneira, essa explicação, essa live como um todo, tenha causado boas reflexões para vocês, para as práticas educativas de vocês como um todo, e que tenham dado uma ponta de esperança nesses tempos tão sombrios que a gente vive. E, para encerrar isso tudo, que a gente nunca deixe de lembrar que toda pedagogia é uma pedagogia social, né? Essa é a nossa máxima. E é isso, pessoal. Até a próxima. Estamos juntos.